é que eu preciso que vocês fiquem atentos, tá? Vocês precisam ficar atentos às avaliações, às tarefas que estão disponíveis no AVA, tá? Semana passada, alguns o AVA, eu orientei que procurasse o NEAD e também a escola, para que pudessem resolver essa situação. Por quê, pessoal? Não sei se falaram para vocês, mas no AVA, tá? No AVA, eu preciso que vocês façam as tarefas no AVA, por quê? Por mais que eu verifique aqui visualmente, né, que alguns alunos estão sempre presentes, né, estão sempre presentes aqui, eu não consigo lançar nenhuma nota se o aluno não lançou no AVA, tá? Então, o que acontece? Se você não responder as questões no AVA, você vai ficar com uma avaliação nula, né? É impossível lançar as notas. E, além disso, tem que lançar nos campos corretos, né? E mandar os arquivos corretos. Então, o que acontece? No AVA, existem 3 atividades. Uma é uma apostila que vocês vão ler, vão responder, tá? E 2, uma que o Márcio Graciano passou, que foi a Missão em Política da Qualidade, que consistia basicamente em vocês procurarem uma empresa de sua preferência, entrarem no site dela, encontrarem Missão em Política da Qualidade e publicarem aqui. Ou seja, a tarefa molinha, molinha, tá? E aí, o que acontece? Quem já fez isso, eu já corrigi, pelo menos até sexta-feira, né? Se alguém fez no final de semana, eu não corrigi ainda, tá? Mas vejam, independente da data em que ela se apresenta para vocês, caso alguém não tenha feito, faça, tá? Por quê? Porque se você não fizer, eu não consigo avaliar e, logicamente, não consigo lançar a nota. Por que é que eu estou dizendo isso, pessoal? Vejam, aqui para mim no sistema do AVA, vocês estão me escutando? Estamos, professor. Ok. Aqui no sistema do AVA, tá? Eu tenho a informação de que eu tenho 38 pessoas inscritas, né, ou cursando essa disciplina. 38. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, assim, ele também me retorna a quantidade de pessoas que já fizeram a tarefa. Então, eu vou pegar aqui Missão em Política da Qualidade, e eu tenho a informação de que, das 38 pessoas, apenas 17 fizeram a tarefa. Tá? Então, você tem aí um déficit de 21 pessoas ainda faltando fazer a tarefa. Tá? A apostila, né, que está aqui como qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, das 38, 28 fizeram, tá? Então, assim, amanhã, né, amanhã nós temos tutoria, né, não vai ser aula expositiva, a não ser que se faça necessário, eu vou estar aqui disponível para conversar com vocês a partir das 8, como hoje, até o meio-dia, aguardando perguntas. E minha sugestão, quem não fez ainda as atividades, amanhã, no dia de tutoria, pense que é uma aula normal, tá? Se concentre aí em frente ao seu celular, ao seu computador, não sei como vocês operam, trabalham, e aproveite o dia de amanhã, que é dia de tutoria, para realizar essas atividades. Tá? Por quê, pessoal? A gente trabalha, na verdade, com vários sistemas. Então, quando eu finalizo a tarefa, eu preciso fechar a nota de vocês e lançar no sistema de gestão escolar, o famoso TOTUS. E aí, o que acontece? Eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Então, terminando amanhã, eu tenho até quinta-feira
para lançar essas notas. E aí o que acontece, e eu estou falando por experiência com essa aula à distância já de algum tempo. A disciplina termina amanhã, aí o que acontece? Eu estou conversando com vocês, lógico, alguns aqui estão super tranquilos, porque fizeram inclusive a avaliação final, né? Então quem já fez tudo está tranquilo. Mas o que é que acontece de forma repetitiva? Passados uma semana, 15 dias, até meses, tá? Até meses, alguém entra no AVA ou entra no WhatsApp e diz, professor, como é que vai ficar a minha situação? Aí eu pergunto, que situação? Aí a pessoa fala, eu sou Xing Ling Ling. Aí eu disse, certo, Xing Ling Ling, o que é que você... qual é o seu problema? Ele disse, não, porque eu fiquei sem nota lá na disciplina de que é SMS. Eu disse, é mesmo? Deixa eu ver. Aí eu vou lá e disse, olha, você não fez nenhuma tarefa. Aí ele disse, sim, mas como é que vai ficar a minha situação? Eu disse, você não fez nenhuma tarefa, é difícil de ajudar, né? Então, assim, às vezes as pessoas, como a educação à distância, ela exige de quem está participando, tanto do professor como do aluno, uma disciplina adicional, se comparada com a disciplina presencial, né? Porque a finalização de unidade curricular numa disciplina presencial, ela é muito marcante, né? Porque normalmente o professor marca uma prova física, então as pessoas correm, vão estudar, teriam passado, por exemplo, final de semana estudando para fazer uma prova hoje, uma última prova hoje, uma prova final amanhã. Então é um pouco diferente a dinâmica. Enquanto que aqui inclusive a avaliação final eu disponibilizei desde a última quinta-feira, se eu não me engano, né? Justamente em função de problemas técnicos que possam surgir, e eu não achei legal disponibilizar apenas para o dia de amanhã, que seria o mais, se fosse uma aula física, né, uma aula presencial, seria o normal de acontecer, fazer a avaliação no penúltimo e no último dia, diante do cenário. Mas assim, pessoal, o que é que eu falo para vocês? Fiquem atentos, tá? Em quem não fez a atividade, para fazê-la amanhã, né, até amanhã, tá? Para que eu possa, até quinta, lançar a avaliação de vocês no AVA, na verdade, no Sistema de Gestão Escolar do Senai, tá certo? Outra coisa importante, tá? Outra coisa muito importante. Existe um hábito, tá certo? Que eu não entendo. Tem pessoas que se conectam aqui no Google Meet, se conectam, né? Obviamente, não são obrigados a abrir câmera, nem abrir microfone para falar, né? É importante a participação de vocês, mas é notório que algumas pessoas se conectam, deixa conectado e vai fazer outras coisas, né? Por quê? Porque quando eu encerro a aula, lá pelas 10 horas da manhã, eu digo, bom dia, pessoal, boa tarde. Quem está aqui, pessoal, estou indo, estou saindo, e vão saindo, né? E tem pessoas que não dizem nada e ficam conectadas até meio-dia, tá? Sem dizer absolutamente nada. Ou seja, é óbvio que as pessoas se conectaram, né? Não assistiram a aula e deixaram lá o celular, o computador ligado e estão fazendo outras coisas. Bom, cada um tem o seu livre-arbítrio para tomar o caminho que fizer. Mas vejam, permanecer conectado aqui ou abrir uma tarefa no AVA e deixá-la aberta por horas não vai aumentar a pontuação, não vai fazer com que você seja aprovado. Eu só estou querendo mostrar para vocês a realidade, tá? Então, assim, várias pessoas aqui entram, pessoal, olha, eu vou ficar até 9 horas porque eu tenho que sair e fazer um compromisso, ótimo. Essa é uma honestidade que você tem que ter com você mesmo, né? É um compromisso que você tem que ter com você mesmo, né? E eu agradeço, né, àqueles que fazem questão de dizer, professor, eu estou aqui, mas não vou poder ficar até o final, né? Eu acho que é uma interação interessante, tá? Mas tudo bem, vamos embora. Começando nossa aula, né? Já estamos gravando aqui, tá? Vou abrir a palavra para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar também, está aberto aqui, tá? Eu tenho uma dúvida, professor. Não seria nem em relação ao conteúdo. Bruno, pode falar, Bruno. Pronto, seria em relação a uma das atividades que está disponível para a gente no AVA.
que é aquela terceira atividade, que está com o nome Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança. Certo. Eu dei uma analisada nessa atividade, eu li todas as páginas e vi as atividades, aí no final apareceu para mim pontuação 100, mesmo não precisando enviar nada. Aí eu queria saber Isso. se precisa enviar alguma coisa nessa. É isso mesmo, tá? Ela funciona desse jeito mesmo. É digamos assim, é uma forma de estimular o aluno a pegar. Tá? Bruno, eu acho, deixa eu só confirmar aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui, porque eu acho que você tem um problemazinho aqui. Deixa eu ver. Bruno. Bruno de Arruda Pereira da Silva. Não, o meu é Bruno Cavalcante Araújo. Ah, então tá beleza, tá tranquilo. Tranquilo. Pronto, Sem obrigado, problema. professor. Pronto. Pelo menos na tarefa de QSMS, viu? Tá tranquilo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Bom dia, João. Pode falar. Bom dia, João. Sua voz não sai para mim, João. Eu vejo que você está falando, mas apenas aparece um ruído, como se fosse alguma coisa batendo no microfone. Agora saiu? Perfeito, saiu agora a sua voz. Professor, eu tive aquele probleminha, certo, que meu nome não estava escrito nessa matéria. Só que aí liguei para lá e eles conseguiram resolver. Eu queria que o senhor visse aí o que é que tá faltando ainda, que eu acredito que esteja faltando sim, que eu não fiz ainda nenhuma atividade. Você me diz seu nome completo, João, por favor? João Victor. João Vitor. Pronto, deixa eu ver aqui. Na tarefa de QSMS, seu nome já aparece aqui. João Vitor. Da Silva João Monteiro Vitor Maia. aparece. João Vitor da Silva Monteiro Maia. Isso. Não, para mim não aparece ainda não. Deixa eu ver. João Vitor da Silva Monteiro Maia, apareceu. Você está precisando fazer a tarefa de... Deixa eu só confirmar aqui o nome da tarefa. Aqui você precisa colocar missão em política da qualidade. Certo. Tá? Essa você não fez. Deixe-me ver. A tarefa final, né? Você tem até amanhã para fazer. E tem também a tarefa relativa à leitura, né? Ao acesso, na verdade, à apostila de qualidade de saúde e meio ambiente. Pronto, tá? Beleza. Nesse caso, você só entrar... Mas seu nome está aqui na... entrar, aproveitar, estudar, né? Porque você vai fazer as tarefas, então, as duas tarefas que tem, você aproveita e dá uma olhadinha, já sintoniza com a tarefa e responde as questões. Ok, João? Tranquilo, beleza. Valeu, obrigado. Nada, meu João. Tranquilo. Mais alguém quer falar, pessoal? Mais alguma observação? Antônio, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, professor, bom dia. Bom dia, meu jovem. Como é que o senhor está? Eu queria tudo bem. Eu só queria saber se eu enviei aquela QSMS, mas fiquei incerto. Eu queria ver se eu tinha feito ou não. Eu poderia ver a que estava me faltando aí na matéria. Certo. Antônio, confirmando teu nome, Antônio Valença, não é isso? Sim. Antônio Alves Valença Filho. A tarefa de meio ambiente, segurança do trabalho, que é a apostila, você acessou. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, porque as telas não é prático ver aqui, mas eu vejo aqui tranquilamente. Deixa eu aqui. Aqui mais um. Antônio Valença. Antônio Valença. Pronto. Antônio Valença, eu acho que eu devo ter mandado alguma informação para você, porque eu avaliei e não consegui pontuar. Eu acho que o arquivo que você mandou para mim, em missão em política da qualidade, não abriu. Tá? Nem a sua, nem a de Diego Cunha. Tá? Então, assim, acesse hoje ou amanhã, de acordo com a sua disponibilidade,
para refazer essa atividade, ok? Pronto, foi isso mesmo. Foi porque eu cliquei para enviar o link na abertura onde se escreve e saiu acima. Eu acho que foi isso que não entrou. É possível, mas sem problema, tá? Enviou, entre lá, Ok. envie novamente. Diego Cunha, se estiver aí me ouvindo também, é a mesma situação, tá? Minha sugestão é, digite o texto, copie e formate ele lá dentro da janela de texto antes de enviar, que fica mais tranquilo para mim. Porque algumas pessoas mandaram links, tá? E no link que mandaram, ele não abre mais. Então, não mande link, pegue literalmente a cópia, né, da política de qualidade da empresa que você escolher e mande para mim, tá? Fica mais fácil. Ok. Obrigado. Bom, de nada, meu jovem. Mais alguém gostaria de falar, perguntar alguma coisa? Bom dia, professor. Júlio César, imperador romano, pode falar. Seu pode ler o meu também? Posso sim, Júlio, com certeza. Júlio César Martins. Júlio César. Júlio César. Deixa eu ver aqui. Júlio, teu nome não aparece para mim aqui, viu, Júlio? Ué, Júlio, você me escutou? tô escutando. Tô escutando. Júlio César Martins. Tá com Seu o nome nome não aqui. aparece. Ah, ok, Marcos. apareceu agora. Apareceu. Júlio César Martins. Missão de Política da Qualidade, você enviou, já está corrigido, tá? Tá tranquilo aqui. Deixa-me ver aqui. Missão de Política da Qualidade. Deixa-me ver aqui. Missão e Política da Qualidade. Já fez a tarefa final também, Não. Júlio César? Fiz não. Tá, ok. Júlio César também já acessou a apostila, já leu, já está avaliado também. Pronto, só está faltando a avaliação final. Então só falta a final mesmo. Isso. Tá? Tá, obrigado. De Obrigado. nada. Vejam, deixe-me dizer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou falar aqui a listagem de alunos que estão sem qualquer progresso, ou seja, não acessaram nada, tá? Então, essas pessoas que eu vou falar aqui são pessoas que ainda não acessaram nem a apostila e também não fizeram os exercícios, provavelmente, tá? Então, eu vou ler aqui. Caso alguém se enquadre, aí só ficar atento. Amanhã é o último dia. Se concentre em fazer essas atividades. Eu vou estar aqui online para tirar dúvidas daqueles que tiverem, tá? E também dúvidas sobre algumas outras coisas que vocês queiram perguntar, até sobre a próxima disciplina, tá? Então, os usuários que não têm nenhum progresso, ou seja, aqueles que não acessaram a plataforma do AVA e fizeram os exercícios. Então, eu vou falar aqui, Alan Maicon, Bruno Renan, José Daniel, Josenaldo, Matheus, Natanael Santana, Nicolás Sá Simões, Pedro Eduardo, Pedro Henrique Belarmino e Ricardo José de Carvalho, tá? Então, são essas pessoas aqui que não fizeram ainda nenhuma atividade, ok? Então, fiquem atentos aí. Se vocês conheceram dessem pessoas, dê um toque, né? Aí, pelo WhatsApp, avisando que é necessário realizar a atividade para que possam ser avaliados e, espero, aprovados também. Tranquilo? Mais alguém quer falar? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Pessoal, semana passada, nós começamos a falar aqui sobre segurança, né? A gente está falando de segurança de forma genérica. Mais à frente, vocês vão ter uma disciplina específica de segurança em eletricidade, onde se vai trabalhar explicitamente segurança em eletricidade, como eu falei, e em cima
focando a NR10 e outros procedimentos operacionais que são inerentes às empresas. Então, nós estamos falando aqui de riscos de forma geral, tá? Então, nós falamos dos riscos físicos, que na semana passada, na última sexta-feira, tá? E aí nós temos aí os tipos de riscos físicos que podem ocorrer, tá, com profissionais de todas as áreas. Tá? Ruído, né, obviamente, por exemplo, quem trabalha em indústria, tipicamente vai estar submetido a ruído. É impossível não estar submetido a ruído. É difícil você ver uma indústria silenciosa. Tá? Pressão atmosférica, que se fala de pessoas que trabalham, né, aí, na aviação, mergulhadores, mineiros, e, não sei se vocês sabem, mas existem eletricistas mergulhadores também, né? Nós temos alguns cabos submarinos que levam energia para alguns pontos, tá? Alguns pontos em ilhas, em alguns locais que são perigosos. E tem pessoas que trabalham como eletricista e que, às vezes, precisam se aventurar no mar. Então, por exemplo, tem eletricista da CELP que é responsável por conectar o navio-tanque de diesel para levar o diesel até a ilha de Fernando de Noronha para ligar os geradores diesel, que ainda funcionam lá. Então, na verdade, você trabalha numa área de eletricidade, mas você, com certeza, pode estar exposto a outros riscos, né? E aí tem que ficar atentos. Então, aqui estão os principais riscos, né? Nós temos risco de ruído, risco referente à pressão atmosférica, temperatura, tanto o excesso de calor, frio ou oscilações térmicas, radiação, vibração. Esses são os riscos físicos principais aqui. Os riscos químicos também são importantes. Eles são mais presentes na área dos laboratoristas, profissionais da área médica, trabalhadores do setor agropecuário, profissionais que lidam com tintas, vernizes, solventes e outros produtos de alto teor de toxicidade, aqueles que aspiram partículas tóxicas e que podem irritar as vias respiratórias, como mineiros, soldadores, padeiro, marceneiro, professores, aí estou colocado aqui, pó de giz, trabalhadores em pedreiras e cerâmicas, e os que lidam com partículas de amianto, chumbo, urânio, arsênico, cromo e níquel. Né? E aí, fazendo um paralelo com a área de eletrotécnica, pessoal, é muito comum, por exemplo, quem trabalha com a área de construção civil, ter que romper parede, né? Ou usando talhadeira, que é mais incomum hoje o pessoal prefere mais usar ferramentas elétricas, né? A famosa maquita. Mas o que acontece? Quando você usa essas ferramentas, algumas delas têm sistema de aspiração de pó, mas a maioria, as mais comuns e as mais baratas, elas não têm. Então, a maquita é super prático, corta a parede bonitinho, faz tudo corte bonitinho, mas enche o ambiente de poeira. Tá? Então, isso é um risco químico e que pode causar problemas nas vias respiratórias e nos pulmões. Então, olha, eu sou eletricista, mas posso estar exposto a esse tipo de risco. Se tiverem perguntas, podem falar, tá, pessoal? Vejam, na classificação dos riscos ambientais, nós temos essa classificação aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Onde eu tenho aqui o grupo 1, que é o grupo verde, que são os riscos físicos. Tá? Esse é interessante, pessoal, vocês ficarem atentos, porque quando se faz o PCMSO, tá? Normalmente se faz uma análise de todos os ambientes, e nas empresas se coloca um quadro indicando os riscos físicos, normalmente vai estar lá numa coluna de vermelho. Normalmente o pessoal coloca o nome, porque são tantas cores para tantas coisas que a gente acaba não memorizando. Né? Mas o verde, né, os riscos físicos, os riscos químicos vermelho, os biológicos marrons, os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, que é o grupo azul. Observem, vocês conseguem perceber qual é o risco direto de um profissional da área de eletricidade? Vocês conseguem olhar para isso aí e dizer assim, poxa, na área de eletricidade eu tenho uma maior
probabilidade de estar envolvido em quais riscos. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem nominar? Acredito que o grupo 4, né? O azul. O grupo 4, risco de acidente, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação adequada, eletricidade, né? Probabilidade de exposição. Com certeza, esse aqui é inerente. Tem mais algum? Acho que o grupo 1 também. Grupo 1, perfeito. Perfeito. Ruído, vibração, né? Frio e calor. Né? Imagina você estar trabalhando numa montagem de uma rede de distribuição de energia e, obviamente, você não vai estar no escritório, né? Você vai estar nesse sol, que parece ter um sol para cada pernambucano hoje, né? Aqui, apesar que aqui está meio nublado hoje, mas tem um sol para cada pernambucano. Então, realmente, você trabalha aí exposto, né, ao calor, ao frio, a vibrações e ruídos. Mais algum que você acha que é inerente? Vocês O acham? grupo 4 também. Antônio? O grupo 4. Grupo 4. Perfeito. Né? O grupo 4 aqui você tem os riscos ergonômicos, não é isso? Onde você tem aqui, ó, esforço físico intenso. Então, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diurnos e noturnos, jornada de trabalho prolongada, né? Então, esse aqui, o risco ergonômico, pessoal, ele é tão presente quanto os riscos do grupo 1 e do grupo 4, tá? Eventualmente, o eletricista ou eletrotécnico, ele vai ter que trabalhar pendurado numa escada, amarrado num cinto de segurança, né? Quase fazendo rapel, pegando elementos pesados, mesmo que seja só para posicionar, mas, por exemplo, numa construção de rede de distribuição, por exemplo, tem muitas máquinas que ajudam, né? Tem os MUCs, tem a máquina perfuratriz, mas muitas vezes, devido ao local de acesso, essas máquinas não conseguem entrar. Então, as pessoas precisam carregar o poste, literalmente, nas costas. Então, os profissionais botam o poste nas costas, levam até o ponto onde ele vai ser, entre aspas, plantado, e para fazer a perfuração, quando a máquina não entra, tem que ser realmente na base da enxada, da picareta, do cavador, para colocar o poste. Então, vocês imaginam que num ambiente livre, aberto, é tranquilo, mas quando você vai para ambientes que as máquinas não podem acessar, você tem problemas, e você precisa fazer aquilo ali na base do MUC mesmo, tá certo? Mais alguma observação? Alguma observação com relação a esses itens aqui? E vale ressaltar, pessoal, que alguns desses itens aqui que aparecem, para nós que moramos aqui em Pernambuco, a gente não está sujeito, mas se você for trabalhar em outro estado, você pode estar sujeito. Por exemplo, aqui fala de neblina, tá? Aqui fala de neblina, até 2 vezes aqui, fala de neblina, tá? Então, o que acontece? Você tem várias cidades no sul do país que ficam com neblinas naturais, né? Devido ao próprio clima, mas também tem cidades onde locais ou empresas em que você tem neblina que não é natural, tá? Então, por exemplo, eu já trabalhei numa fábrica de cloro e uma vez por mês, pelo menos, havia um vazamento de cloro e se formava uma neblina, tá? Que ninguém enxergava muita coisa e, logicamente, se tocava o sinal de emergência e as pessoas tinham que ir para os pontos de segurança. E aí você tinha uma neblina à base de cloro. Então, vocês imaginem que não é muito agradável para os olhos, tá? Mas acontecia. E outros elementos que são inerentes, e vai depender muito de que região você está trabalhando, ok? Eu queria que vocês participassem agora, né?
Pode ser via chat, tá? O chat está aqui na minha frente, eu vejo as duas telas aqui. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, ó, descrevesse 3 riscos em seu trabalho, no seu bairro ou na sua própria residência. É interessante olhar para dentro da residência, tá, pessoal? Porque a residência é um dos locais mais perigosos que você pode imaginar estável, por incrível que pareça, mas viu? A residência é um local perigoso. Eu queria que vocês colocassem aqui para a gente, pode ser via chat ou no áudio aqui, tá? 3 riscos que vocês podem encontrar ou visualizar em seu trabalho e tentar classificá-lo eles de acordo com essa tabelinha aqui. Vamos lá? Queria escutar a voz de vocês. Vocês estão tão calados hoje. Perfeito. Bruno está colocando aqui um risco ergonômico. Postura ruim da cadeira no home office, forçando a coluna. Verdade, Bruno, verdade. Joalisson está dizendo que enfrenta o mesmo problema. Eu recentemente, pessoal, eu não aguentei. Eu comprei uma cadeira de escritório aqui para ficar em casa trabalhando, porque no final do dia a coluna velha não estava muito satisfeita, não. Então eu comprei e deu uma melhoradazinha, tá? Mas é interessante vocês analisarem essa possibilidade, viu? Inclusive, não comprei nova, comprei usada, né? Ali na Rua do Aragão, sugestão aí, para quem está com problema aí de ergonomia. Vinícius França está perguntando se essa tabela está no AVA. Eu posso colocar, meu jovem, eu posso colocar essa apresentação no AVA sem problema nenhum, tá? Hoje, após o encerramento da aula, eu posso colocar um PDF com essa apresentação e aí você vai ter acesso a todas as informações. Mais alguém? Aí, para fazer essa colocação aqui, ó, os riscos que você pode encontrar no seu trabalho, no seu bairro, na sua residência. E associar com esse grupo aqui. Vamos lá? Vamos acordar aí. Professor, tá me ouvindo? Estou sim, pode falar. Eu acho que os riscos residenciais, assim, pode ser queimadura. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e houve assim, a gente não percebe, aí leva uma queimadura. Acho que tá ligado Você enquadra a queimadura em que risco, em que grupo? De 1 ao 5, né? Que tá com o numerado errado ali. Você enquadra a queimadura em que risco aqui? Acho que é o grupo 1, ao grupo... A queimadura, né? A queimadura ela pode estar associada ao risco físico, você já falou, e também como no grupo azul ali, que é o risco de acidentes. Sim, sim. E também, para quem tem cisternas em casa, também é algo muito perigoso também, né? Cisterna, porque pode quem tem filho pequeno ou alguma criança em casa também, aí pode se deixar aberto fácil ali. E eu acho que está associado ao grupo. Perfeito. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um risco biológico. Tem muita muriçoca aqui em Candeias. A gente tem que estar fechando a janela logo cedo e botando tela, porque senão a muriçoca vem aqui para... Mais alguém? Professor? Diga, Antônio. O risco 5, né? Também fala para a gente aqui que é eletricista sobre animais peçonhentos, né? Dentro de casa sempre tem uma caixa de passagem, ou pode ser biológico, para contaminação também de fungos. Eu colocaria ele como um risco 5, no grupo 5. No caso da cobra, diga.
animais peçonhentos, né? Tipo, eu já Isso. mesmo fui fazer um serviço numa caixa de passagem de elétrica, quando eu abri, tinha uma aranha caranguejeira do tamanho do palmo da minha mão, 20 centímetros. É um susto e tanto. Eu já abri Eu, uma caixa e tinha uma cobra dentro. é terrível. E outra também, que eu já também fui ter serviço em caixa de esgoto, em uma empresa, e não estava com a luva, peguei um fungo terrível no dedo, quase que perdi meu dedo. Pois é, verdade, Né? verdade. Então você tem esse risco, né? O primeiro, o segundo e o terceiro também estuca, calor ou queimadura pode ser por choque elétrico ou também Sim, por alta temperatura dentro de uma estufa você fazendo uma atividade elétrica, né? aham, aham. E aí? Perfeito, muito bom, Antônio. Eu já trabalhei. Pode falar. Joalisson, que risco é esse, Joalisson? Você está falando aqui? Explica para a gente aí o que é esse risco aí de acidente na tua casa. Joalisson está aí? Estou, professor, é porque na minha casa ela é um duplex, então assim, ela tem escada. E aí, querendo ou não, às Entendi. vezes, apesar da cerâmica ser antirraspante, mas às vezes quando molha, corre risco de acidente, né? Porque meus pais são quase idosos e assim, até Sim. às vezes eu já quase me acidentei também, às vezes eu gosto de subir correndo. E aí uma vez eu tropecei também, quase caí, e assim, é risco constante de acidente, né? Isso. Verdade, verdade. Lembrar de colocar o corrimão e não subir nem descer as escadas correndo, né, Joalisson? Perfeito, perfeito. Vejam só, pessoal, o Antônio ele citou aqui alguns elementos importantes, né? Ele citou, é comum, tá? Principalmente em quadros de energia que ficam expostos ao tempo, você abrir a caixa e existirem animais dentro da caixa. Aranha, rato, cobra, barata, formiga, abelha. Eu já abri uma caixa, quando eu abri tinha uma casinha de abelha dentro, né? A sorte e a recomendação que eu dou para vocês sempre abram essas caixas de modo devagar, né? Para você não ter nenhum susto muito grande. Da mesma forma, você tem muitas caixas que são no piso, né? Estão no piso, caixas de passagem com fiação elétrica, e que, da mesma forma, podem ter a presença de vários animais peçonhentos, né, que podem causar acidentes. Então, realmente, você precisa ficar muito atento e, principalmente, sempre que forem realizar esse trabalho, buscarem utilizar os EPIs adequados, né, estarem de bota, de calças compridas, capacete, luva, óculos, porque isso vai reduzir a possibilidade de você se envolver num acidente com esses animais. Tá? Infelizmente, às vezes, aí onde eu falei para vocês, né, que em casa é o local mais perigoso. Por quê? Porque em casa você está à vontade, está de bermuda, de sandália havaiana, descalço, e aí você vai fazer um serviço elétrico na sua casa mesmo, por você ser profissional, e você acaba deixando em segundo plano a questão da segurança. Então, não bota uma bota, não bota uma luva, não bota um óculos, e aí quando você um animal peçonhento, uma cobra, abelha, qualquer coisa desse tipo, e você está desprotegido. Um amigo meu, ele sofreu um acidente em casa, fazendo instalação elétrica, onde ele estava puxando lá, estava tentando decapar um fio com uma ferramenta, e quando ele puxou para decapar o fio, o alicate veio, se soltou, né, da mão dele e foi em direção ao olho dele. Ele, por pouco, não perdeu a visão em um olho, tá? Mas ficou sentindo uma dor muito forte, foi ao oftalmologista, e o oftalmologista disse que ele deslocou retina, deslocou alguma coisa dentro do olho, não lembro com precisão o que foi. Mas ele faz tratamento já há 2 anos para tentar evitar a perda da visão de um olho que estava desprotegido durante esse trabalho na casa dele, e ele teve esse problema. Então, vocês imaginem que a questão da segurança não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, e você precisa realmente estar atento a isso.
Eu faço um paralelo, né? Não sei se tem alguém aqui que pilota moto, é provável que tenha, mas eu vejo muita gente pilotando moto que parece que tem uma coisa, adora dirigir sem estar calçado, né? Sem estar calçado. E já se mostra as estatísticas aí, o Hospital da Restauração, que é o especialista, ele mostra que a quantidade de pilotos de moto, ou motoqueiro, como queira chamar, chegam no Hospital da Restauração com fratura nos pés, faltando dedo, em especial o midinho, mas o polegar, o dedão também, são muito grandes, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que adora dirigir moto descalço, né? Então, assim, é algo que tem que ficar sempre atento, tá? O ideal, né, nas condições ideal, é você, ao dirigir moto, estar sempre de macacão, capacete, bota, mas nesse calor aqui, com certeza, no meio de um verão, ninguém vai estar de macacão. As pessoas estão de macacão de proteção quando está no inverno, mas no verão, normalmente, as pessoas dirigem com sua roupa normal, mas, pelo menos, procurem dirigir, quem for piloto, né, quem tiver com moto aqui, procure dirigir sempre calçado, tá? Porque os acidentes são bem feios. Mais alguma observação aí, pessoal? Mais alguma colocação? Júlio César está dizendo aqui, eu sou piloto, e eu sempre estou calçado. Perfeito, parabéns, Júlio, parabéns. Inclusive, alô? Tá escutando, Estou escutando você, pode falar, Júlio. Inclusive, um dia desse eu tava com bota de proteção, mas eu parei do lado de um carro que tava com uma carroça. Aí a carroça ela fica um pouquinho para fora do carro. Isso. Como de lado e tinha um carro na minha frente, quando o sinal abriu, ele saiu, eu fiquei esperando ele passar Sua para voz poder. sumiu. Sua voz sumiu, Júlio. Tá escutando agora? Ok, voltou, pode falar. Tô sim. Aí eu parei do lado de um carro que tinha uma carroça atrás, estava mais atrás de mim. E tinha um carro na minha frente, o sinal estava fechado. Quando abriu, eu esperei ele passar por causa da carroça. Aí eu afastei um pouquinho a moto, só que meu pé ficou. Aí a carroça passou, o pneu passou por cima do meu pé. Só que eu tava de proteção. É bronca. Aí como é durinha na É frente, bronca. não fez nada. Graças a Deus. É verdade, Júlio. Júlio, aí você veja que o fato de você estar com proteção evitou um acidente, né? Na verdade, o acidente aconteceu, mas você não teve sequelas, né? Então, isso é muito importante. Você está prevenido, né? Você tem que, digamos assim, estar sempre à frente, né? À frente, procurar enxergar à frente da situação que você vai vivenciar. E o trânsito é muito difícil e imprevisível em alguns casos, né? O trânsito realmente ele é de uma imprevisibilidade enorme, porque as pessoas têm o péssimo hábito de não respeitar as leis de trânsito, né? Então, assim, é algo bastante complicado. Não sei se vocês viram no Fantástico não desse domingo, mas domingo passado, né? Um acidente que teve de um caminhoneiro que bateu numa moto. O caminhoneiro estava fora de si, ele havia tomado entorpecentes, e um casal na moto, a mulher veio a desencarnar, e o homem ficou desacordado sobre a moto e foi arrastado por mais de 20 quilômetros. E quando acordou, ainda tentou fazer com que o caminhão parasse, o caminhão não parava, só depois de muito tempo, né? Só depois de muito tempo é que conseguiram parar o caminhão numa subida, ele conseguiu descer, e vejam que acidente imprevisível, né? Imprevisível realmente. Caio, qual foi o presente que ele ganhou? Eita! É complicado. Tá? Mas, assim, são situações bastante complicadas, pessoal. Então, vejam, você estando todo equipado, todo protegido na execução das tarefas
desde a mais simples até a mais complexa, você não elimina o risco, mas você faz com que, em caso de envolvimento com acidente, você tenha menores sequelas. Esse é o ponto principal. Ok, vou falar aqui um pouquinho sobre as NRs, tá? Vejam, no Brasil, essas normas, elas aparecem lá no capítulo 5 do título 2, a consolidação das leis trabalhistas. E elas foram aprovadas na portaria 3.214, de 8 de junho de 78. Elas são de observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT e são periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elas são elaboradas e modificadas por comissões tripartites específicas, compostas por representantes do governo, empregadores e também empregados. Quais são as penalidades? O não cumprimento das disposições legais regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação de penalidades previstas na legislação pertinente. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento de suas obrigações com a segurança do trabalho. Hoje, existem 36 normas, tá? Das quais 5 foram revogadas. As normas regulamentadoras são essas. Veja, para quem trabalha com eletricidade, essa norma aqui, ó, essa norma aqui, ela é imperativa. Por que imperativa? Porque as empresas exigem que você tenha o curso de NR10, tá? E que mantenha ele atualizado a cada 2 anos. Mas existem várias normas, como falou, 36 normas, tá? Normas regulamentadoras, que começam pela NR1, NR2, e vai seguindo aqui, tá? Essa NR12 aqui é outra muito importante. Essa 13 é mais para a área de mecânica, mas com a geração... as gerações de energia, o sistema de cogeração existente em algumas usinas, ela também interessa ao eletricista, tá? E aí você tem diversas NRs, tá? Onde uma ou mais, o profissional da área de eletricidade, dependendo da área que ele trabalha, ele vai precisar ter. Então, por exemplo, eu citei aqui, ó, NR10 tem que ter. Qualquer profissional da área de elétrica tem que ter o curso de NR10. Complementar o curso técnico, tá, pessoal? Vai ser falado sobre NR10 dentro do curso técnico, mas você precisa fazer NR10 depois que termina o curso técnico para poder exercer suas atividades. Então, NR10, ela é obrigatória. Ergonomia, muitas vezes, é preciso o profissional fazer também, e a outra, que é muito importante, é essa aqui, tá? Eu não tenho esse curso aqui de NR35. Mas, por exemplo, quem almeja trabalhar com energia solar, com energia eólica, ou trabalhar no sistema de distribuição de energia, é extremamente importante, tá, fazer esse curso de trabalho em altura. Tá? Então, existe um curso específico para trabalhar essa norma, e algumas empresas pedem, né, o certificado para que você possa iniciar o trabalho nelas. Algumas empresas, elas contratam e já querem um profissional pronto. Normalmente, você vai ter que fazer esse curso fora para apresentar na empresa quando for trabalhar nela. Bom, a segurança do trabalho, pessoal, ela é uma área muito específica, tá? Como eu mostrei para vocês semana passada, você vai ter uma equipe, tá? Dentro de uma empresa, essa equipe pode ser composta de uma única pessoa, né, um técnico de segurança, que vai depender do grau de risco e vai depender do número de trabalhadores, tá? Entretanto, algumas áreas, mesmo não tendo um número de trabalhadores muito grande,
ela pode ter uma equipe mais robusta de segurança em função de sua área de atuação. Tá? Então, eu cito, por exemplo, que uma empresa que trabalha com energia solar deveria ter, pelo menos, mesmo que uma equipe reduzida de pessoas, pelo menos um. Professor, tem um corte aí. cortou aqui. Isso. Perfeito, eu percebi aqui. O que eu estava falando aqui é que, mesmo em empresas que não têm uma quantidade de pessoas muito grande, mas pela natureza da sua atuação, em minha opinião, seria necessário ter um técnico de segurança no trabalho. Eu citei aqui, por exemplo, uma empresa que trabalhe com instalação de energia solar. Quem trabalha com instalação de energia solar, naturalmente, trabalhará em altura, tá? E aí, será exigido, deve ser exigido dos profissionais que trabalham nessa área, o curso de NR10, que é na área de elétrica, e também o curso de NR35. E a supervisão de um técnico de segurança, ela é importante para definir, estabelecer as medidas de controle para garantir aquele trabalho sem acidentes, tá? Aqui uma ilustração aqui de segurança no trabalho, né? Vejam que maravilha. Vejam onde esses trabalhadores estão sentados aqui, numa viga, né? A algumas centenas, algumas dezenas de metros acima do nível do solo, né? Obviamente, um trabalho extremamente seguro, né? Observe que a roupa desse povo aí traz aí uma época bem para trás, né? Eu acho que, pelo jeito, lá pela década de 40, década de 50, e não é no Brasil, provavelmente. Tá? Apesar que no Brasil, você sabe que isso não acontece, né? E todo mundo trabalha com muita segurança. Aqui uma outra situação, né? As pessoas trabalhando aqui deitadas, trabalhando não, né? Dormindo, deitadas em cima de uma viga, bem acima do solo. Né? Extremamente, uma ação extremamente perigosa. Aqui o cabo escutando uma musiquinha, tem um rádio ali. Aqui uma outra cena interessante, né? Um prédio sendo construído, pessoas deitadas aí super tranquilas em cima da viga, trabalhando na altura, fazendo um lanchinho, o outro deitado, o outro fumando um cigarrinho ali bem tranquilo. Esse rapaz aqui está procurando alguém, né? Ele é bem habilidoso, ele. Bom, você sabe o que é segurança do trabalho? Você sabe o que é acidente de trabalho? Alguém já passou por isso? Vocês têm ideia do que é segurança? Alguém aqui já sofreu algum... Alô? Alguém já sofreu algum acidente de trabalho por aqui? Foi. Cortou. Ficou mudo. A internet hoje está com preguiça de trabalhar. A pergunta que eu estou fazendo para vocês, se estiverem me escutando, se alguém desse grupo aqui já se envolveu com acidente do trabalho, já trabalhando, se envolveu em algum acidente. Alguém aqui sabe, quer falar sobre isso? Se já se acidentou? Ou se esteve na presença de alguém que se acidentou? Já me envolvi num pesado, trabalhava numa empresa. Você pode repetir, Antônio, por favor? Novo, né? Eu estava novo na empresa, eu era também recentemente eletricista. Aí eu fui testar uma bomba trifásica, né? Trabalhava numa expedição testando equipamento elétrico para despachar para o cliente. Como eu estava todo isolado, eu achava que o cliente ia ver o espetáculo que eu ia fazer, né? Ligar a bomba sem luva, eu com o corpo todo energizado e isolei o primeiro fio, o segundo, Sim. No terceiro, eu encostei meu cotovelo num rack da estante, né? Que era parafusada no chão. Meu amigo, meu corpo ficou feito uma britadeira. A bomba funcionou, o cliente não percebeu que ela era uma descarga elétrica
e passei para ele, e assim eu fiquei com aquela sensação de desenho animado, né? O cabelo Sei. arrepiado, fedendo a pena, né, queimada, andando Sei. feito robótico. Aí fui para o departamento pessoal dizer o que tinha acontecido. Em seguida, o INSS estava de greve Sei. e disse: vá para casa. Pense que descarga Só vai... por imprudência minha. É verdade, é verdade. Né? É aquele cenário, né, Antônio? Você, às vezes, se sente muito seguro, né? E acaba se envolvendo num acidente. Né? Mas é É. bom que a lição ficou, né, Antônio? Oxe, nunca mais. Porque muita gente acha que a gente aprende algumas manhas, né? Aí acha que tem que expor isso e achar que alguém vai perceber. E também a gente está se tentando, morrendo na frente do povo, não sabe nem o que vai acontecer. Pois é, Antônio, esse é um cenário, né, muito comum, tá? Como eu falei ainda há pouco, né, um dos problemas que a gente enfrenta, né, e que eu uso como exemplo, é o motorista que tirou a carteira recentemente e o motorista que já dirige há algum tempo. Né? O cara que tirou a carteira recentemente, normalmente ele tende a dirigir devagar, às vezes até devagar demais. Ele se preocupa em ligar a seta para ir para a direita, ligar a seta para ir para a esquerda, olha 2, 3 vezes para o retrovisor para ver se realmente ele pode mudar de faixa. Ele faz tudo isso quando está novo de carteira. À medida que o tempo vai passando, o motorista começa a se sentir o ás do volante. E aí, como ele já está ali, digamos assim, adaptado com a máquina que ele dirige, seja um Fusca ou uma BMW, aí ele começa a fazer algumas atrocidades no trânsito, né? Então, não liga a seta, não olha para o retrovisor para ver se tem carro do lado, se tem um veículo chegando do lado, acelera demais, não passa marcha no tempo. Então, tudo isso vai acontecendo porque o cara vai ficando mais, digamos assim, mais seguro de si e acaba por cometer algumas infrações e, às vezes, se envolver em acidentes. Tá? Então, é o mesmo cenário. O cenário do motorista é o cenário de um profissional que está chegando agora no mercado, né? E que, às vezes, ele é pressionado, né, pelos companheiros de trabalho a fazer coisas erradas. Então, por exemplo, um amigo meu, ele disse que no trabalho, ele chega lá para trabalhar e quando ele vai fazer um serviço, ele desliga disjuntor, ele checa, ele faz todo o procedimento que deve ser feito para realizar o trabalho. E algumas pessoas, entre aspas, amigos, dizem, rapaz, tu não é eletricista não, porque você é eletricista, trabalha com circuito energizado, não desliga não, né? E aí, o que acontece? Você, em função de ver isso e mexendo com seu orgulho, você começa a querer fazer o que os outros dizem, em vez de fazer o que é certo. E aí você se envolve em acidente. Então, realmente tem que ficar preocupado com isso, tá? Quer falar alguma coisa, Antônio? Fica à vontade. Isso aí é uma tradição infame, né, dos eletricistas antigos, porque eles faziam esse espetáculo, ia acender lâmpada até na boca com esse som aqui. Eu digo, misericórdia, o cara faz um negócio aqui. E todo mundo acha que o cara até tem osso de morfinha, é um sobrenatural, mas é totalmente estupidez, né, fazer um negócio desse, põe em risco alguém que está do lado dele ou a própria vida dele, né? Exatamente, Antônio. Exatamente. O que você usou a palavra corretíssima. É estupidez, né? Estupidez fazer esse tipo de incentivo, né, ao descumprimento da norma de segurança. Né? Então, realmente, tem gente que eu boto a lâmpada na boca e acendo, tem gente que vai testar se o circuito está energizado e bota o dedo dentro. Antigamente se fazia muito isso, hoje não tem mais fusível, né? Mas o pessoal tirava o fusível e colocava o dedo dentro dos dois
pontos de conexão do fusível para ver se tem energia. Então, isso não é coisa de profissional. Isso é coisa de circo, né? Isso é um evento circense e extremamente perigoso, tá? Então, assim, e tem gente que olha aquilo e de tanto fazer, e de tanto escutar galhofa dos mais antigos, ele começa a achar que aquilo é normal e quer fazer do mesmo jeito. E acaba se propagando, né, os erros até o ponto onde aconteceu um acidente. Tá? Vamos lá. Então, ó, o que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é um conjunto de práticas que visam a melhoria ou melhorar as condições de trabalho, prevenindo acidentes, doenças ocupacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e evitando prejuízos para as empresas. As empresas, percebendo a importância e as vantagens de contar sempre com trabalhadores saudáveis, dispõem de profissionais dedicados à prevenção de doenças, adequação do ambiente de trabalho, a difusão de hábitos saudáveis, visando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. São eles, os engenheiros, os técnicos, os médicos, os enfermeiros, os enfermeiros de segurança do trabalho. Então, ó, segurança no trabalho, aí nós temos aqui algumas situações, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder navegar por alguns. Vejam esse cenário, né? A pessoa está batendo uma haste de aterramento aqui, tá vendo? Então, ele subiu na pá de um trator, tá com a marreta aqui e o cara batendo aqui. Imagina se ele erra o ponto, né? Ele erra esse pontinho aqui que é a haste e ele acerta na mão, no braço ou na cabeça dessa pessoa que está aqui. Então, obviamente, isso é um ato extremamente inseguro. Imagine essa situação aqui, ó. Esse homem aqui, ele está se sentindo o próprio Homem-Aranha, né? O espetacular Homem-Aranha. Uma outra situação aqui, ó. Esse rapaz aqui fazendo a manutenção de forma, né, extremamente segura, né? Observem como ele está. Ele colocou uma escada aqui que está presa, sabe Deus onde. Acho que tem uma outra pessoa abraçando ele aqui, segurando ele, enquanto ele está fazendo aqui a conexão de alguma coisa no aparelho de ar-condicionado. Aqui tem um eletricista com uma escada de alumínio dentro de uma piscina, enquanto ele faz a manutenção na luminária, né? Observe que ato seguro, né? Muito seguro mesmo. E o interessante, né, que ele está com o corpo molhado. Percebe que aqui está seco e aqui está molhado aqui, ó. Então ele entrou dentro da água, se molhou todo e agora está fazendo manutenção elétrica aqui nesse sistema aqui, sabe Deus como, tá? Aqui eu tenho uma pessoa que levantou a caminhonete, deixou ela ancorada aqui por duas madeiras, né? E aqui o cúmulo, né, da segurança, né? Você tem provavelmente um terreno aqui desnivelado, então aparentemente essa roda está no chão, essa roda está em cima de umas pedras aqui, e as duas de trás estão em cima de duas cadeiras, né? Tudo perfeito, né? Tudo do jeito como não deve ser, né? Aqui são os exemplos que não deve acontecer. Aqui, pessoal, a gente trouxe uma estatística que não está tão nova, tá? Mas aqui você tem o último ano, 2013, mas é só um dado de referência, tá? Aqui a gente tem a quantidade de acidentes, né? A quantidade de acidentes que nós vemos aqui, ó. Acidente de trabalho com CAT, né? Tem aqui 559 mil acidentes, tá? 20%. Acidente no trajeto, 111 mil. Muita gente se acidenta no trajeto, tá? Isso aqui, dados gerais. Na indústria, você tem 252 mil. Veja que esses dados aqui são gerais, ou seja, de todas as áreas. E só na indústria nós temos 252.960 acidentes. E 35 mil acidentes de trajeto dentro da indústria, tá? Edinaldo está colocando aqui. Eu tenho certeza que essas fotos foram tiradas no Brasil. Olha, por incrível que pareça, essas loucuras não acontecem só no Brasil, não, viu, Edinaldo?
A gente tem aí fora muita gente doida fazendo serviços, e alguns são até normais, tá? Vai e volta, circula aí pelas redes sociais, fotos de eletricista na Índia, o cara sentado no emaranhado de fios, fazendo emenda em um novo circuito, ou consertando um novo circuito. Então, infelizmente, não é um privilégio do Brasil, tá? Caio Silva está perguntando qual a diferença. Você pode ser mais específico? A diferença sobre o quê, Caio? Ok. O acidente de trajeto, Caio, ele é definido como um acidente que acontece no seu trajeto para o trabalho. Então, vamos supor, eu moro aqui em Candeias e vou para o Senai de Santo Amaro, lá em Santo Amaro. Se no percurso, que compreende normalmente 2 horas antes do meu registro de ponto lá, eu sofri um acidente, esse acidente é caracterizado como acidente do trabalho, desde que eu esteja no trajeto para ir para lá, tanto na ida quanto na volta. Tá? Então, eu vou sair daqui, vou pegar a avenida principal, vou pegar a Agamenon Magalhães, vou entrar na Avenida Norte e vou chegar no Senai de Santo Amaro. Se nesse percurso eu sofrer um acidente, tá? É considerado como acidente de trabalho, vou ficar cobertado pelas leis trabalhistas, tá? Tanto na ida quanto na volta. Tirei sua dúvida, Caio? Vamos lá, algumas definições importantes. O que é perigo? Perigo é uma situação ou uma fonte que pode causar lesão, doenças, danos ao corpo da pessoa, ao meio ambiente, ou uma combinação de tudo isso. Então, por exemplo, uma caldeira representa um perigo, tá? O risco é a possibilidade de acontecer alguma coisa muito perigosa com graves consequências. Então, por exemplo, uma rodovia movimentada é uma rodovia perigosa, tá? Qual o risco que você tem ao atravessar uma rodovia? Ser atropelado. Você tem um risco de ser atropelado. Ou seja, o perigo ele está lá, o perigo existe, tá? Às vezes a gente pensa em arrumar um jeito de eliminar o perigo, mas é muito difícil, tá? O risco vai ocorrer quando você está executando algo ou alguma coisa. Então, existe uma possibilidade de acontecer, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente começa a atuar sobre as possibilidades para eliminar o risco. Então, por exemplo, a via é perigosa. Então, o governo instala faixa de pedestre. Os carros não estão parando. Então, o risco, o perigo permanece, o risco foi diminuído, mas alguns carros não param. Então, o que é que se faz? Se coloca lá um semáforo. Então, agora, com semáforo, você reduziu o risco ao mínimo. Por quê? Mas ainda existe risco? Existe, porque pode vir um doido e ultrapassar o sinal vermelho. Tá? Então, as medidas de controle que nós fazemos, elas servem para mitigar, né, ou minimizar o risco, tentar diminuir o risco. Desvios. Ação ou condição de desobediência ao que foi recomendado como instruções para uso de EPIs. Esse tipo de desobediência pode causar, direto ou indiretamente, um incidente ou acidente. Observem, né, essa foto aqui, que a gente já mostrou, essa aqui, tá? Aqui, se você fizer uma análise preliminar de risco, você vai dizer, não tem como fazer manutenção ali com esse ferramental que eu tenho aqui. Eu tenho que ter uma outra estrutura, uma outra condição. Qual a estrutura? Aí só olhando todo o cenário para se tentar encontrar um meio adequado de se fazer essa manutenção. Né? Do ponto de vista de projeto, aparentemente é um erro de projeto se colocar uma luminária sobre a piscina. É um erro de projeto, na minha opinião, extremamente grosseiro. Por quê? Eu quero iluminar a piscina, põe refletores na lateral, né? Você consegue iluminar a piscina. E o outro aqui, esse EPI aqui, perfeito, né? Ele está usando aqui uma folha de uma revista, de um jornal, colocou os óculos
que ele já usa de grau na frente, e está fazendo uma solda elétrica aqui. Então, ó, quais são os perigos que ele tem aí? Ele pode danificar os olhos, né, sofrer um acidente aqui, danificar os olhos, porque o excesso de luz pode danificar os olhos de maneira permanente. O que é um acidente? Acidente é um evento não planejado e não desejado em que há perda de qualquer natureza, ou com a perda. Tá? Então, aqui, ó, você tem aqui um operador que sofreu um acidente, ele quebrou o pé, e ele não pode trabalhar porque ele está com o pé quebrado, ele não pode ficar muito tempo em pé, trabalhando lá no trabalho dele. Tá? O que é um incidente? Um evento não planejado e não desejado, em que não há perda de qualquer natureza. Então, um incidente, por exemplo, você vai caminhando na rua e tromba com outra pessoa. Né? Em princípio, uma trombada entre duas pessoas não vai gerar nenhum dano, né? Nenhuma perda de imediato, apenas um susto, né? E uma distração naquele momento. E o que é a prevenção? A prevenção é o uso de processos, de técnicas, práticas, materiais, equipamentos para eliminar, evitar, reduzir ou controlar um perigo. Pode ser aplicado na fonte, na trajetória do perigo ou no trabalhador. Então, vejam que a prevenção ela pode atuar em diversos locais. Eu posso agir diretamente na fonte, na causa do perigo. Eu posso na trajetória do perigo, ou ainda no trabalhador. Então, vejam, só para exemplificar, diretamente na fonte. Então, por exemplo, diversas empresas utilizam hoje robôs para fazer solda, né? Que tem algumas vantagens. Primeiro, tira o fator humano daquele processo de soldagem, então você eliminou um perigo grande, tá? Com relação à vida, tá? Então você tirou, né? Você afastou o perigo porque você não tem mais um ser humano fazendo aquela atividade, tá? Você pode, aqui na trajetória do perigo, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar barreiras de proteção, você vai colocar anteparos de proteção, você vai colocar sinalização para evitar o perigo. Então, por exemplo, numa subestação elétrica, é comum você saber que, ó, a partir daqui você não pode passar, e ter lá uma grade que impede fisicamente de uma pessoa ir para lá, ou seja, a pessoa só vai se for de forma intencional, ou seja, ele precisa tirar a grade, passar pela grade para ir até aquele ambiente perigoso. Então, você faz a trajetória do perigo. E você pode agir no trabalhador. Agir no trabalhador, como é que eu vou agir no trabalhador? Usando os EPIs. Então, por exemplo, quem é da área de eletricidade, fazer serviços elétricos, precisa que você esteja com os EPIs. No mínimo, bota, capacete, óculos e, eventualmente, luva, de acordo com o tipo de trabalho que você vai executar. Tá claro isso, pessoal? Assim, professor. Ok. Vejam, das causas dos acidentes, nós temos algumas definições. Causas imediatas. Elas são as causas que levaram diretamente à ocorrência de acidente, incidente ou desvio. São as mais fáceis de serem identificadas. As causas básicas são falhas ou sucessão de falhas do sistema de gestão que permitem a ocorrência de causas imediatas. Lembre-se, você é responsável pela sua segurança e de seus companheiros. Então, nós temos aqui, de novo, algumas cenas hilárias, né? Você tem aqui, ó, isso aqui, aí eu vou pegar aqui a palavra do Edinaldo, né? Isso aqui, com certeza, é numa serralharia elétrica próximo à sua casa. Né? Você tem um serralheiro aqui, ó, um serralheiro que ele está sem nenhuma proteção, ele está fazendo uma solda elétrica aqui, não tem bota, não tem calça, não tem camisa, não tem proteção da face, tá? Vejam que aqui, o risco que ele tem aqui são vários, tá? Mas um dos mais agravantes é ele ficar cego. Eu conheço um serralheiro, tá? Que ficou cego
porque ele dizia que não gostava de utilizar a máscara de proteção para realizar a solda. E trabalhava basicamente dentro desse perfil aqui. Então, dificilmente eu vejo um serralheiro numa serralharia aqui sem calça e sem máscara. Tá? Então, a maioria deles, infelizmente, trabalham nessa situação. Tá? Aqui nós temos uma outra situação, né, que provavelmente a pessoa que está montando aqui um arraial aqui, né, de São João, tá? E tem uma pessoa aqui segurando a escada enquanto ela está subindo e amarrando as bandeirolas aqui. O interessante nesse processo aqui é que o pessoal dali, vocês já viram na rua, o pessoal encosta a escada no cabo e não no poste para fazer a atividade. Estou vendo, Caio, o chapéu, o capacete, aparentemente é suficiente. Aqui nós temos uma outra situação também, tá? Muito similar a essa segunda que eu mostrei, onde você tem um profissional aqui, numa escada que está, obviamente, a mais de 2 metros de altura, sem uso de cinto de segurança, aqui, e ele está tentando fazer uma conexão qualquer aqui, que não sei qual é. E observe que essa placa aqui não está em português, tá? Então, isso aqui não é no Brasil. Aqui nós temos aqui alguns desvios, tá? Vou dar um zoom aqui de novo para a gente poder ver essas imagens de forma melhor. Nós temos aqui um profissional trabalhando com a furadeira, capacete, a mão exposta aqui, ele furando aqui, né, para fixar esse furo. Aqui, mesma situação aqui, ó, ele está projetando alguma coisa na parede, está projetando gesso aqui, provavelmente, não está usando máscara, mas pelo menos ele está usando luva, mas devia estar de máscara e óculos. Já nesse aqui, você tem um profissional que ele está fazendo também um trabalho com gesso, mas ele está faltando o uso da máscara. Aqui ele está de luva, mas também está sem máscara, e aqui ele está usando luva e essa régua aqui improvisada aqui de madeira. Montando o forro aqui bem tranquilo, né? De bermuda, como se estivesse passeando. Aqui um eletricista fazendo instalação. Aqui uma pessoa trabalhando em cima de uma marquise. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Esse aqui não é no Brasil, não é uma marquise não, desculpe, a visão estava... ele fez aqui uma montagem aqui, ó. Botou um andaime, aí botou 2 tonéis, uma madeira, mais 2 tonéis, outra madeira, mas botou aqui outro tonel, então a pessoa trabalhando aqui, e essa pessoa está garantindo a tábua aqui, né? Com tudo direitinho. Como não deve. Aqui é uma plataforma perfeita, né? Que o rapaz fez aqui para fazer esse trabalho. Opa, passei aqui direto. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, observem aqui, ó, uma escada, um balde em cima da escada e a pessoa em cima do balde. Né? Uma estratégia perfeita. Né? O risco de queda aqui é iminente. Aqui, 2 empilhadeiras, uma sobre a outra, para a pessoa chegar até o teto dessa estrutura. Então, pegou aqui uma empilhadeira, levantou esse elemento aqui e elevou esse rapaz até aqui em cima, né? Um ato totalmente seguro. Aqui uma pessoa, pode falar se quiser, tá? Ó, um transporte perfeito, né? Aqui um pequeno ajuste, né? Isso aqui a gente chama de dispositivo técnico improvisado, né? Nós temos aqui uma escada, a escada improvisada também, e ele saiu amarrando aqui no caminhão e conseguiu fazer uma obra aqui perfeita, né? Aqui nós temos uma pessoa que montou um andaime, não está usando cinto de segurança, e sobre o andaime ele colocou uma escada e está passando uma tubulação aqui
pela lateral. Essa turma de ar-condicionado faz muito isso, esses arranjos. Sim. Tenho visto muito em obra. Concordo com você. Concordo com você. O cenário que a gente vê do pessoal tem algum profissional de ar-condicionado aqui nesse grupo? Tem. Mas o pessoal de ar-condicionado faz muito disso. Tem muita gambiarra, né? Eles não têm as ferramentas adequadas, né? Alguns talvez não tenham nem conhecimento do uso correto de algumas ferramentas e equipamentos de proteção, né? Mas, por exemplo, para trabalhar em altura, pessoal, eu preciso usar o cinto de segurança, né? E usar o trava-quedas, no mínimo 2 cordas, né? De segurança para garantir a integridade no caso de uma estrutura como essa aí, do andaime, falhar, né? Então, sim, Caio, é a NR35 que traz essas orientações, tá? Então, aqui, ó, improvisar, usar métodos e ferramentas inadequadas para executar uma tarefa. Adaptar e ou modificar quando só o correto seria aceitável. E fazer gambiarras. Pressa, desprezando a prevenção em função do tempo. Pulando medidas de controle dos perigos e riscos dos equipamentos. Presumir, supondo que a prevenção já foi feita. Supondo que o que se fez é suficiente. Supondo que tudo deve estar ok. Supondo que já estamos protegidos. O cansaço, executar tarefas com esforço físico intenso, sem condições adequadas. Imprudência é a maneira como age quem não toma os cuidados necessários. Imperícia é a falta de experiência e de habilidade. Negligência é o descuido por preguiça ou desleixo. Concentração, ficar ligado no trabalho. Esse aí do lado está bem ligado, né? Está ligado no trabalho. Um dos problemas, pessoal, que ocorre e que causa acidente de trabalho, muitas vezes é a brincadeira no ambiente de trabalho, tá? O brincar, né? O fato de você estar executando uma tarefa, estar brincando, ela tira a sua atenção, né? A mente humana, ela não consegue, no mesmo tempo, estar focado em 2 elementos, tá? Então, você está executando uma tarefa e conversando, é algo extremamente prejudicial ao desenvolvimento da tarefa que você está fazendo. E você pode, sim, se envolver num risco em função disso. Desculpe, se envolver num acidente em função disso. Vinícius, há controvérsias, viu, Vinícius? Mas temos mulheres no grupo. Cadê as mulheres para se pronunciar? Aqui, nessa imagem, eu tenho aqui, ó, 2 exemplos aqui de errado, né? A posição do braço dele em relação à esmerilhadeira aqui, ó, fazer o corte, tá? E essa seria a posição correta. Observe que as centelhas estão indo para baixo. Ele está com avental, né? Está todo aparatado aqui, protetor facial, máscara, luva e a posição da máquina cortando aqui para baixo. Aqui nós temos uma mulher atravessando a rua. Aparentemente ela está fazendo o correto, né? Se não me falha a memória aqui, o sinal está fechado, o carro está parado e ela está atravessando o sinal. Ato seguro, tá? Aqui você tem uma estrutura, né? Uma caçamba aqui, e o rapaz aqui ele tem uma plataforma onde ele está esticando a lona sobre o caminhão. O mapa de risco. O mapa de risco. O mapa de risco, pessoal, nas empresas, ele vai mostrar para vocês
onde estão os riscos, tá? Como o nome diz, é um mapa, né? Então, normalmente você tem o layout da empresa, os diversos setores, e vai se colocar essas bolinhas indicando os tipos de risco. Então, por exemplo, aqui nesse canto aqui, ó, tem radiação e ruído, tá? E tem essas bolinhas verde, metade vermelha, metade verde, onde você tem risco físico e risco químico, tá? Observe que nesse mapa aqui não tem risco biológico. Você não vê nenhuma bolinha marrom, mas vê muita azuis, que não está identificado aqui, mas provavelmente é risco de acidente. Tá? O azul está diferente, deveria ser o azul da mesma tonalidade. Tá? E as bolinhas aqui, né, os tamanhos, vão indicar risco pequeno, risco médio e risco grande. Tá? Esse é um mapa que normalmente as empresas que fazem o PCMSO vão apresentar. Aqui, provavelmente, devia ter uma bolinha do marrom, que é o risco biológico, no sanitário. Tá? Uma bolinha marrom aqui no sanitário. Aqui tem uma observação, ó, falta tampa no tanque de óleo. Então, aqui você tem um risco de acidente, seria um risco azul aqui. Aqui você tem o verde aqui, ó, ruído e calor, e assim sucessivamente. Então, assim, as empresas que trabalham com CLT, mesmo que ela não tenha uma equipe, o ideal é que ela tenha um mapa de risco feito por profissionais devidamente capacitados para apresentar isso aí. Tá? Permissão para o trabalho. Veja, o famoso PT. A permissão para o trabalho é um documento interno da empresa que tem como objetivo informar aos funcionários os riscos das atividades industriais, suas formas de prevenção com a finalidade de preservar a integridade física das pessoas, os equipamentos, o meio ambiente e o processo operacional. Para que serve uma PT? Veja, a PT, pessoal, ela vai servir para várias pessoas. Primeiro, quem é que vai requisitar? O empregado considerado qualificado. Quem é que faz a PT? É quem requisita, né? Quem requisita a PT. O emitente é o empregado da empresa autorizado. Então, normalmente, o supervisor, o encarregado, o engenheiro responsável. Ele emite a permissão de trabalho. E o executante é o empregado da empresa ou da prestadora de serviço. Ele executa o trabalho previsto na PT. Vejam, a PT, pessoal, ela vai dizer o seguinte: qual é o trabalho que vai ser feito? Então, por exemplo, trocar as luminárias externas. Quem vai elaborar a PT vai dizer, ó, trabalho em altura, vai ser preciso usar EPI. Quem for trabalhar lá tem que ter NR35. Quais são os EPIs que devem ser utilizados? Deve ser utilizado cinto de segurança, deve ser utilizado escada, andaime, plataforma elevatória. Ele vai elencar tudo aquilo dali. Então, isso vai estar na permissão de trabalho. Tá? E o que acontece? Nessa permissão de trabalho, você vai ter todas as informações necessárias para que o trabalho seja feito com segurança. Esse elemento, pessoal, ele é bom, por um lado, mas o que acontece? Em muitas empresas, o processo entre a requisição, eu vou pedir para executar aquele trabalho, aí você manda essa requisição para o gestor. O gestor analisa, vai fazer a PT. A PT, que é a permissão do trabalho, e algumas empresas também chamam de OS, né, ordem de serviço, ela tem que ser preenchida de acordo com o risco daquele local. Então, alguém vai àquele local onde vai ser realizado o trabalho para levantar todos os riscos e colocar lá. E, no final, autorizar a realização do trabalho. Na autorização do trabalho, é preciso que haja uma pessoa especialista em segurança para fiscalizar se está tudo correndo direitinho. E aí, o que acontece no dia a dia das empresas, pessoal? Algumas pessoas, alguns serviços, são realizados sem permissão de trabalho, por quê? Porque as pessoas não querem esperar o tempo, porque o processo é lento de elaboração dessa documentação, e lembre-se, toda vez que se burla esse processo, nós vamos ter
uma possibilidade maior de risco. Tá? Do ponto de vista dos acidentes de trabalho, tá? E das possibilidades de contornar esses acidentes, o que é que nós temos? Nós temos as palavras de advertência, perigo, cuidado, atenção, com placas indicativas desses perigos. Tá? E aí nós temos aqui placa de perigo, né? Inflamável, proibido fumar, cuidado, somente pessoas autorizadas, atenção, trânsito de caminhões. Segurança no trabalho, né? Amanhã eu vejo tal projeto sobre saúde e segurança no trabalho. Então, imagine esse rapaz aqui, como é que ele... Tranquilo, Antônio, vai trabalhar. Sucesso aí no trabalho, boa sorte, cuidado, trabalhe com segurança. Use sempre máscara. Então, imagine esse rapaz aqui está precisando fazer um projeto sobre segurança do trabalho. Observe a situação, ele está fumando, tem um isqueiro ali do lado, tem álcool, tem tinta, verniz, papel, o birô dele está extremamente organizado, então o risco de acidente aí é alto. Alguém está colocando aí, ó, capacete para quê? Nunca aconteceu comigo. Lá vem um tijolo em direção à cabeça dele. Tá? O EPI, pessoal, quer falar, Vinícius? Fique à vontade. Você abriu o microfone, mas não estou escutando sua voz. Veja, qual é o conceito de EPI, pessoal? O EPI é um instrumento de uso pessoal, cuja finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesões ao trabalhador e protegê-lo contra possíveis danos à saúde causados pelas condições de trabalho. Quando não for possível eliminar o risco através da utilização de equipamentos de proteção coletiva, quando for necessário complementar a proteção individual e também em situações de emergência. O mesmo só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação de certificado de aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente e emprego. Ok, Vinícius, tranquilo? Então, vejam, o EPI, tá? Ele vai ser utilizado quando outras condições não estão disponíveis. Esse é o primeiro raciocínio. E o segundo, os EPIs têm que ter o que a gente chama de CA, que é o certificado de aprovação, tá? Então, você tem que ficar atento para isso. Adiantando, pessoal, os EPIs, as vestimentas de um profissional da área de elétrica não podem e não devem conter partes metálicas, tá? Então, bota de segurança para eletricista não pode ter ilhoses de metal, devem ser de plástico, material isolante, tá? Ou não ter cadastro e ter uma fita, um velcro, né, para fechar. Então, tem essas possibilidades. Mas sapato para eletricista não tem partes metálicas, tá? Por quê? Existem algumas empresas que você, pela natureza do serviço, os sapatos têm biqueira de aço. Então, o eletricista não pode usar sapato com biqueira de aço, mesmo trabalhando em tais empresas. Então, normalmente, no caso do eletricista, a biqueira vai ser de um material isolante, tá? Que vai ser tão resistente do que o aço utilizado em alguns trabalhos. Proteção para a cabeça, os tipos de EPI nós temos o protetor facial, o óculos de proteção e o capacete. Cada um deles vai ser usado de acordo com a necessidade. Tá? Professor? À vontade, Heleno. Eu gostaria de saber, quem tem platina no corpo, por exemplo, pode trabalhar com eletricidade? Até onde eu sei, Heleno, não existe nenhuma restrição para isso. Tá? Não existe nenhuma restrição. Tá? O que é que é preciso? Você precisa trabalhar atento com os EPIs. Por quê? A resistência ôhmica do corpo humano, média, é em torno de 1000 ohms. Tá? Então, obviamente, se você tem partes metálicas no corpo, tá? Provavelmente
provavelmente, sua resistência ômica vai ser menor. Mas eu confesso a você que me falha agora conhecimento suficiente para dizer se uma pessoa que tem platina no corpo pode trabalhar ou não com eletricidade. Vou pesquisar, tá? Na minha visão, na minha percepção, não há esse impedimento. Tá? Na minha percepção, não há esse impedimento. Apenas você precisa utilizar os EPIs adequados. Tá? Perfeito? Ok. Você tem platina no corpo, é? Não, é sobre meus primos, que eles fazem também eletrotécnica. Ok. Eles, tem alguns deles que quebrou o fêmur, entendeu? Aí tem vários parafusos no fêmur. Aí eu tava meditando nisso aí agora, eu comecei a pensar a respeito disso, entendeu? Tranquilo, eu vou pesquisar. Isso nunca me havia me atentado a isso, tá? Mas eu acredito que não, sabe, Helena? Eu acredito que não, mas vou ver se tem alguma legislação, alguma informação que eu possa trazer isso de forma mais segura para você. Ah, entendi, professor. Muito obrigado, agradeço. Até porque, Helena, assim, com certeza. Veja, Helena, até porque, o que é que eu vejo, né? O profissional de eletricidade, ele muitas vezes trabalha em altura, em escada e tal, e logicamente está sujeito a sofrer um acidente e quebrar uma perna, um braço, e dependendo do tipo de quebra, né? É necessário colocar platina, pino, esse tipo de coisa. E o que acontece? Se a pessoa vive daquilo, vai ser difícil ele se afastar desse tipo de trabalho. Mas, como eu disse para você, eu vou verificar se na legislação se há alguma orientação com relação a isso. E amanhã nós temos aula ainda, eu posso passar isso para você. Tá bom? Tá ok, professor. Fico muito grato. De nada, Helena. Eita. Vamos lá. Então, ó, os tipos de EPI, ó, para o profissional de elétrica, né? Ele pode precisar de protetor facial, de óculos e capacete. Lembrando sempre, pessoal, todo equipamento do eletricista não deve ter partes metálicas, tá? Então, esse protetor facial aqui, ó, não deve ter partes metálicas, clipes, pinos, parafusos, é tudo de PVC ou de material isolante e levando em consideração que esses elementos precisam ter o CA, tá? O CA é o certificado que vai dizer a área de aplicação daquele equipamento, tá? Proteção das vias respiratórias, aí temos máscaras aqui, ó, né? Que é a finalidade de impedir que as vias respiratórias sejam atingidas por gases ou substâncias nocivas ao organismo, tá? Então, nós temos esse tipo de máscara aqui, existem vários tipos de máscara, esse é um tipo. Proteção para os membros superiores, luvas, tá? E aí vale ressaltar, tá, pessoal? Eu tenho diversos tipos de luvas que o profissional de elétrica vai utilizar. Então, por exemplo, ele pode usar uma luva de borracha para abrir e fechar uma chave seccionadora em 3.800 volts, é uma luva específica, tá? Eu posso ter uma luva que é utilizado para fazer trabalhos com elétrica, mas que pode ter uma proteção adicional por cima. Então, eu posso ter uma luva de borracha, e em cima dessa luva de borracha, eu usar uma luva de vaqueta de couro, que é para fazer algumas atividades, tá? Para não danificar a luva e você ter uma certa resistência. Então, por exemplo, quem trabalha em linhas de alta tensão, normalmente usa uma luva isolante e, por cima da luva isolante, usa uma luva de vaqueta de couro, que é para aumentar a resistência da luva. Bota de segurança, tá? Então, nós temos aqui, ó, ele vai proteger os pés, obviamente. Essas botas podem ser de couro de borracha, e as pernas podem ser pernilhas de couro, de corte, furada, quedas que protegem contra cortes, furadas e quedas de material, né? Então, nós temos aqui um tipo de bota, são dois tipos de bota, tá? Observem que essas botas aqui, essas botas, elas vão ter... observe que essa aqui não tem, aparentemente não tem partes metálicas, nem essa, tem cadastro, tá? Nas botas para eletricista, isso aqui, ó, não pode ser de metal. Então, na hora que você for comprar uma bota de segurança para você, fique atento para isso. Aqui eu tenho proteção para o tronco, né? Que aí, no caso, tem uma roupa aqui com proteção para o tronco.
Quais são as obrigações do empregador? Tá? Ele deve adquirir o adequado a um risco, ou seja, adquirir o EPI adequado a um risco de cada atividade e exigir seu uso. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança sobre o uso adequado, guarda e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Vejam aqui, pessoal, tem algumas observações importantes, tá? Observe que ele diz aqui, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Tem gente, pessoal, que recebe um EPI e acha que precisa ser lavado, tá? Vejam que a apresentação pessoal do profissional, ele conta muito, tá? Na sua até permanência na empresa. Eu, por exemplo, quando eu levo meu carro numa oficina mecânica, eu observo o mecânico, tá? Então, se o mecânico está sempre lá com o macarrão sujo de graxa, de cima até embaixo, fedendo, com um sapato que está todo furado, eu já desconfio se esse é um bom profissional. Então, assim, você recebe um EPI, o fato de você usar aquele EPI de forma regular não precisa que ele esteja sujo, tá? Então, ó, limpe seu EPI, lave seu EPI, se a bota for de couro, engraxe o EPI. Pessoal, mas onde eu trabalho, quando eu entro lá, eu já suja de poeira, certo? Quando terminar o seu trabalho, limpe, tire a poeira, passe uma água, passe uma graxa novamente. Por quê? Porque a sua apresentação pessoal conta, e conta muito, pessoal. Então, tem gente que usa uma calça, né, uma calça de trabalho, e usa aquela calça a semana inteira. Então, na segunda-feira está cheirosinha, mas na sexta-feira não tem quem chegue perto. Então, assim, essa responsabilidade aqui, ó, ela é com ressalvas, tá? O usuário, né, o empregado, ele tem a responsabilidade, sim, de manter ela limpa, tá? E aí o que acontece? Impedir ao empregador, por exemplo, no caso de fardamento, calça, botas, se existir algum detalhe importante, solicitar ao empregador o fornecimento de não apenas um, mas mais de um equipamento para que você consiga ter uma apresentação pessoal adequada e compatível com o profissional que você é e com a empresa que você trabalha. Obrigações do trabalhador. Usar, mantendo, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Isso é interessante, pessoal, porque tem gente que recebe uma bota e quer ir e voltar para casa com a bota de segurança, tá? A bota de segurança é para ser usada durante o exercício do trabalho. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, ele tem que usar, zelar, evitar perder, tá? Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o impróprio para uso. Então, às vezes, você se envolve num acidente, tá? Então, caiu um objeto sobre a bota, graças a Deus não danificou o seu pé, não causou um acidente no seu pé, mas a bota foi rasgada. Essa bota rasgada não pode ser mais utilizada, você tem que solicitar uma outra. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ok? Falando um pouquinho sobre primeiros socorros, tá? A gente não vai ter a aula prática aqui de primeiros socorros, tá? Mas eu diria que nos primeiros socorros, aqui nós temos alguns pontos extremamente importantes, tá? O primeiro deles é que, sempre que possível, o atendimento, seja qual for, deve ser efetuado por pessoa treinada e habilitada, tá? Então, vejam que o atendimento em primeiros socorros deve ser realizado por pessoa treinada e habilitada. Algumas medidas podem ser tomadas antes da chegada do profissional da área de saúde, bombeiro, pessoa habilitada, tais como pedir ajuda para outra pessoa que esteja próxima ao local, para que ambas possam seguir com o socorro. Ligar imediatamente para a ambulância, ou bombeiros, caso não seja possível, ligar para o SAMU 92 ou para o órgão de segurança que existe dentro da empresa. Fornecer algum material flutuante para que a pessoa que esteja se afogando, com auxílio de garrafa, de plástico, prato de enxofre, prato de isopor, de espumas. Então, você tentar fazer um primeiro socorro aí.
Tentar realizar o socorro, no caso na água, né? Sem que você entre na água. Caso a pessoa se encontre a menos de 4 metros de distância, é possível estender um galho, um cabo de vassoura. Então, se a vítima estiver a 4 a 10 metros de distância, pode-se tentar jogar uma boia, né, com uma corda, segurando a extremidade oposta. Porém, se a vítima estiver bem próxima, é importante oferecer sempre o pé ao invés da mão, pois com o nervosismo, a vítima pode puxar outra pessoa para dentro d'água. Apenas entrar na água se souber nadar, se souber como controlar e tiver força suficiente para uma pessoa que poderá estar desesperada. Caso a pessoa seja retirada da água, é importante verificar a respiração, observando os movimentos do tórax, ouvindo o som do ar saindo do nariz e sentindo o ar que sai pelo nariz. Se estiver respirando, é importante deixar a pessoa na posição lateral de segurança até que o bombeiro chegue ao local. Se a pessoa não estiver respirando, significa que ficou muito tempo submersa e deve-se apresentar hipoxemia, que é justamente a asfixia, ou a parada respiratória. Que a pele fica arroxeada, perde consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Se isso acontecer, antes da equipe de socorro chegar ao local, é preciso iniciar a massagem cardíaca. Mas aqui, novamente, fico alerta. Massagens cardíacas devem ser aplicadas por aqueles que tiveram algum conhecimento prático dessa medida extrema. Tá? Primeiros socorros, tá? O conceito essencial dela é que ações imediatas, a ação imediata que pode ser prestada a uma pessoa acidentada, doente, ou uma vítima de mal súbito, tendo como objetivo mantê-la com vida, minorando a dor e evitando complicações maiores até a chegada do médico. Tá? Esse é o conceito de primeiros socorros. Vejam, já estamos aqui perto de terminar. No caso, pessoal, de choque elétrico, né? A gente falou aqui na água, mas no caso de choque elétrico, qual é a primeira ação que a pessoa deve tomar, né? Vamos falar aqui de choque elétrico, que é a nossa área eletrotécnica. Qual é a primeira ação que a pessoa deve tomar? Afastar a pessoa da causa do choque elétrico. Ou seja, se você está dentro de uma casa, procure descobrir onde é que está o disjuntor geral, o quadro de distribuição, e desligue todos os disjuntores, para que a pessoa que seja submetida ao choque elétrico seja afastada da causa. Minha conexão caiu e voltou. Vocês estão me escutando, pessoal? Agora estamos. Ok. Então, vejam. O choque elétrico, pessoal, no caso do choque elétrico, a primeira ação, tá? A primeira ação que você precisa ter no caso de choque elétrico, é afastar a pessoa da causa do choque elétrico, ou seja, afastar a pessoa da energia. Como é que deve ser feito isso? Bom, primeira ação, tente desligar o circuito elétrico da casa. Isso, se você estiver dentro de uma casa. Então, dentro de uma casa, procure desligar o circuito elétrico. Tá? Então, se você está num ambiente conhecido, na sua residência, então, corra até o quadro de distribuição mais próximo, desligue todos os disjuntores, na dúvida, de forma que a pessoa se afaste da causa do acidente. Caso uma pessoa esteja levando um choque no meio da rua, na maioria das vezes, você não tem muito o que fazer. Por quê? Porque se a pessoa tocou num poste, você não tem como desligar a energia do poste. Tá? A ideia é que você tem mas você só vai afastar essa pessoa de alguma forma se você tiver condições de segurança para efetivar esse afastamento. Então, se você tiver de bota, se você tiver luva, se você tiver uma roupa de proteção, você vai lá e tenta tirar fisicamente a pessoa daquela condição. Mas se você não tiver nada, fica muito difícil de você tentar. Às vezes as pessoas dizem, não, a gente pega uma madeira e dá uma porrada. Aí o que acontece? O cara não morre do choque, morre da porrada. O cara não morre do choque, mas tem um braço quebrado porque você bateu um pau na mão da pessoa para tirar a pessoa daquela condição.
E aí você tem que mensurar o que é que você pode fazer ou não. Às vezes, você se sente completamente sem condições de ajudar aquela pessoa. Então, o que você pode fazer? Pega o telefone, liga e informa para a CELP, informa para o SAMU, informa para o bombeiro que uma pessoa está sendo eletrocutada no meio da via. Então, não adianta tentar correr para junto da pessoa, porque ela está levando um choque e você vai levar um choque também. Então, fiquem atentos a isso, ok? Um outro elemento ok, a pessoa foi afastada da condição do choque elétrico. Show de bola. Você vai verificar os sinais vitais. Verificar se tem respiração. Primeiro, se a pessoa está consciente. Se a pessoa está consciente, óbvio, você faz algumas perguntas para ela, mantém ela imóvel, tá? E, ou você mesmo, ou pede para outras pessoas chamarem o SAMU ou o órgão de segurança mais próximo para fazer o resgate daquela pessoa. Se a pessoa estiver desacordada, verificar se existe batimento cardíaco e se a pessoa está respirando. Verificar a respiração, você pode encostar, chegar com o ouvido próximo ao nariz e boca e escutar se a pessoa está respirando. E o coração, você pode verificar o pulso no pescoço ou, né, a pulsação não usando o polegar, né, porque o polegar tem pulsação próxima, você tem que usar o indicador e médio, encostando no pescoço adequadamente. E, caso você tenha treinamento para, uma vez identificada uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, você deve proceder com o treinamento, né, de massagem cardíaca. Lembrando que, se você não for minha conexão hoje está ruim. Vocês estão me escutando? Agora sim, mas fico parado em 5 segundos. Tem como você repetir? Sim, com certeza. No caso, pessoal, você já conseguiu afastar uma pessoa da causa do choque elétrico. Então, ela não está mais levando choque elétrico. O que você vai verificar? Se ela está consciente. Se está consciente, você vai perguntar para ela, obviamente, como é que ela está se sentindo, se está sentindo alguma dor e tal, e manter ela imóvel e deitada num local seguro. Caso ela não esteja acordada, você deve verificar se há batimentos cardíacos, tá? Se há batimentos cardíacos e respiração. Como é que você vai verificar se tem respiração? Você verifica se tem respiração encostando o nariz próximo à boca, né? Desculpe, encostando o ouvido próximo ao nariz e boca, para verificar se há respiração. E verificar se há pulsação. Pulsação você vai verificar com esses 2 dedos, nunca com o polegar, que o polegar tem batimento próprio. Então, você vai com esses 2 dedos encostar de um lado ou do outro, buscando a pulsação da pessoa, tá? Ou no pulso, tá? É mais comum verificar no pescoço, que é mais fácil identificar a pulsação no pescoço. E caso seja verificado que há uma parada cardíaca, e se você tiver o treinamento e condições de fazê-lo, você vai fazer uma massagem cardíaca conforme o que foi treinado. Recomenda-se, pessoal, que todas as pessoas da área elétrica façam um curso de primeiros socorros, que normalmente está imerso lá no curso de NR10, com a atividade prática, para que você consiga praticar a execução de uma massagem cardíaca. Perfeito? Dúvidas, perguntas, dívidas? Diego Souza, pode falar, Diego. Professor, bom dia. Acaba amanhã a sua matéria? Isso, termina amanhã, que é SMS. Beleza, ok, obrigado. Vamos esperar você em eletricidade, né, professor? Acredito que sou eu.
tá? Eu vou confirmar com a escola ainda hoje, até para me organizar e preparar as aulas que vão se seguir aí por esses meses que vão ser bem longos, tá? Inclusive, eu vou confirmar com a escola se vocês são uma turma presencial ou uma turma EAD. Vocês sabem me informar? Presencial. Eu sou presencial aqui. A nossa turma acho que deve ser também. Acho que todo mundo é presencial aqui. Pronto. Na verdade, eu vou ver com a escola, tá? A questão, porque, assim, hoje eu posso afirmar para a restrição que está imposta aqui no Estado. E vou ver com a escola como será, né? Como será caso a restrição termine, se a gente permanece online um tempo, para esperar aí os sinais de melhoria, ou se a gente volta imediato. Isso que vai definir a coordenação, mas o que a gente definir, a gente faz, tá? A gente, em princípio, tá? Até eu acho interessante, porque a gente tem elementos gravados, e aí vocês podem ver quando bem desejarem, mas assim que for definido o retorno, vocês vão ser comunicados e a gente vai se encontrar presencialmente para aumentar mais a participação de vocês. 120 horas, né, professor? Com você em eletricidade. 126 horas. Precisamente. Tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente está encerrando por aqui, tá? Fico à disposição para perguntas, vou ficar aqui disponível aqui no AVA, né? Vou ficar com a câmera fechada, mas vou estar disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente pesquisa e vai procurar por quem sabe. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Estou encerrando a gravação agora, tá, pessoal? Qualquer pergunta que seja feita agora não vai ser gravada, tá? Mas a aula vai ser disponibilizada ainda hoje à tarde no AVA para vocês acessarem, tá? Então, bom dia a todos, encerro a aula gravada e fico à disposição para tirar dúvidas aí, de acordo com a programação, ok? Obrigado, um abraço a todos.